Amém, irmãos? Amém. Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom que você veio, que bom que você está aqui. Nós, durante muitos dias, estávamos em oração por uma princesinha. Vão lembrar que eu pedi oração na igreja, no grupo do WhatsApp, dos irmãos. E hoje a Ludmila está ali com seu esposo, com a sua família, com a Aurora no colo. Glória a Deus! E a gente acompanhou, né, não tão de perto, daquilo que a Lud passou nesses últimos dias. E a gente sabe que não foi fácil. Mas quando se tem uma igreja que ora, os céus se abrem, o Senhor se levanta, não tem nada impossível para Deus fazer. Eu oro para que o Senhor te dê muita sabedoria, porque no teu colo está a promessa do Senhor. Que ela seja luz nesse mundo, seja uma grande mulher de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por você nos ajudar com as orações. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. O Senhor falava para mim assim: quando eu quero exaltar, ninguém me impede. Ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você só precisa de uma coisa: crer que Ele já fez. Porque enquanto o Senhor libera uma palavra no céu, já está liberado, irmão, já é um decreto. Então, se você entrou aqui pensando que está vivendo um momento difícil, que está quase impossível, chegou a hora de Deus agir no meio do impossível e exaltar a cada um de nós. Eu oro para que o fogo dos céus ele desça sobre a igreja do Senhor. Eu oro para que o Senhor gere dentro de nós um temor pela palavra, um temor por aquele que é santo, que nos chamou para estarmos perto de uma santidade. E isso prova o seu amor para com a minha vida, ele prova o seu amor para com a igreja. Essa semana todos viram que a Copa do Mundo começou e teve um jogo em particular que um goleiro, vocês viram. E quando Deus quer exaltar, irmãos, não tem tempo, não tem condição, porque Deus ele pode. Um homem de 40 anos, na sua primeira e talvez a sua última Copa do Mundo, ele tinha 15 mil seguidores, vocês lembram disso? Aquele homem, ele fez debaixo da trave algo que é muito difícil de fazer. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que assim eu faço, filho, quando eu quero exaltar um homem. O inimigo pode até tentar, irmãos, mas sempre vai prevalecer a vontade de Deus. E aquele homem que estava no anonimato, de repente com 15, 20 minutos, aquele homem ficou conhecido no mundo inteiro. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Filho, eu quero levantar homens que honrem o meu nome, para que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro também. Você é luz desse mundo, irmão. Nós somos separados, chamados por Deus para estarmos prostrados nos pés dele. Não é para andar em qualquer lugar Deus não anda. Mas existe um recado de Deus para a igreja dele, para que nós possamos andar com ele. Nessa noite eu queria te convidar a abrir comigo Salmo número 75. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala, papai querido, aqui no nosso meio, Pai. Desperta, Pai, cada um de nós aqui, Pai, para que possamos sim, Pai, hoje tomarmos uma decisão de te adorar em todo o tempo, Pai. Reveste a tua igreja com poder, com fogo, com unção, Pai. Quantos são os que estão aqui dentro hoje clamando por um milagre, clamando por uma cura? E esse clamor, eu creio que já chegou no teu trono, e tu tens o poder de liberar uma palavra e mudar tudo aquilo que nós estamos vivendo. E por isso eu te peço, faz os céus descer aqui nesse lugar com cura e com provisão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os teus filhos, e eu te peço que nós sejamos, sim, Pai, os teus representantes, que o Senhor tem orgulho aqui nessa terra. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Salmo 75, versículo número 6 e 7.
Diz assim a palavra do Senhor: pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Somente até aí, irmãos. O Senhor, Ele tem ministrado no meu coração sobre um tempo chamado hoje, em que muitos estão depositando a sua confiança naquilo que pode parecer ser algo correto, mas estão desviando os seus olhos daquele que é o único que pode mudar a nossa história. Muitos são os homens e mulheres que estão buscando contatos, influência. Muitos são os que estão buscando na internet uma quantidade de seguidores para serem aprovados por pessoas, mas o Senhor quer nos aprovar, irmãos. E a nossa aprovação, ela não pode vir de coisas, ela vem de uma pessoa que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É sobre isso que o Senhor quer ministrar aqui nessa noite, porque a nossa confiança, Ele quer arrancar. Ele quer arrancar de mim, de você, a tua dependência em coisas, para que você e eu sejamos totalmente dependentes dEle, porque Ele pode sim se levantar e mudar a tua história. E eu creio, eu sei que muitos de nós estamos aqui agradecendo por coisas que Deus já fez, estamos aqui agradecendo por quem Ele é na nossa vida, mas também tem no nosso meio pessoas que estão buscando mudanças internas e que, se não for para o Senhor, nunca vai experimentar do novo. E o Salmo de número 75, ele tem um paralelo, porque aponta para uma direção aonde o ímpio, aonde os que não estão nos caminhos do Senhor, eles estão prosperando. E muitas das vezes nós estamos olhando para quem está prosperando e pensando: por que está acontecendo na vida de quem não está nos caminhos do Senhor e na minha vida não tem acontecido? Mas nessa noite o Senhor me chama aqui para te dizer: filho, para de olhar para o ímpio, volte a olhar para o Senhor Jesus, volte a olhar para aquele que pode fazer algo por mim e por você. Eu já fui assim também, irmão, de ver pessoas que estão prosperando, e enquanto eu olhava para pessoas que estavam prosperando, eu perdi de vista aquele que eu nunca poderia perder, Jesus. E o nosso foco, o teu foco, o meu foco precisa ser Jesus. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus, irmão? Todos nós já entregamos a nossa vida para Jesus, mas chegou um tempo para hoje em que nós precisamos entregar a vida e deixar Ele trabalhar dentro de nós. Existem dentro de nós coisas que o Senhor quer mudar, que Ele quer tocar. E se nós não nos voltarmos para o Senhor, nós vamos ser homens e mulheres dentro da presença, na casa do Senhor, porém vazio e frustrado, porque nós estamos depositando a nossa confiança em coisas. E a nossa confiança, ela pode estar somente em Jesus. Jesus, Ele tem o poder, irmãos, de no meio do nada levantar você para ser uma referência no mundo. No meio do nada, o Senhor tem o poder de fazer com que o processo que você precisa passar, se você conseguir olhar para Jesus, você não vai ver as dificuldades que você vai ter para alcançar o propósito. O nosso foco, irmão, precisa estar somente em Jesus. E quando eu olho para o texto, eu lembro de José. José do Egito, ele tinha contra ele os seus próprios irmãos. Deus tinha um propósito de fazer com que ele governasse, amém, irmãos? Mas antes dele governar, ele precisou passar pelos processos, e os processos, muitas das vezes ninguém quer passar, mas é no processo que eu tenho intimidade com aquele que quer exaltar o meu nome. Porque se eu tiver intimidade com aquele que quer exaltar o meu nome, eu sei que se eu chegar em algum lugar é porque foi obra de Deus. Eu sei que se eu chegar em algum lugar é porque é mérito de Deus. Eu sei que se eu estiver em qualquer lugar é porque o Senhor assim determinou que seja. Então eu preciso reconhecer que, embora o processo seja difícil, o processo está me levando para Cristo. José do Egito, ele tinha contra ele muitos irmãos, que por o fato dele ser um filho que era amado pelo seu pai, que lhe deu uma túnica, você já conhece essa história, mas isso gerou dentro do coração dos seus irmãos algo que fez com que
José fosse jogado dentro de um poço, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus tem uma promessa com a tua vida, ainda que você tenha sido jogado dentro do poço, tem provisão de Deus sobre a tua vida. Tem provisão de Deus, porque Deus é Deus de promessa, e a vontade dos seus irmãos era de matar José, amém, irmãos? Mas o seu irmão mais velho, Rubem, ele fala: não vamos matar, vamos vendê-lo. É para que existia uma sentença de morte para José, mas o plano de Deus era fazer com que José fosse governador do Egito. Deus não pensa pequeno, irmão. Deus não pensa como o homem pensa. Deus, ele vê o início, porque ele também já viu o final, e o final é nós herdarmos o céu para morar com ele. Existe um convite de Deus que é para nós nos assentarmos numa mesa aonde o Rei dos Reis, ele já está assentado, esperando por mim, esperando pela igreja. Mas cadê aqueles que querem sentar com Jesus? Se eu me distraio com qualquer coisa, se eu vejo um amigo prosperar e eu não me alegro, eu nunca serei próspero. Mas quando eu me alegro em ver o outro prosperar, é porque Deus já mudou dentro de mim coisas que precisavam ser mudadas. Eu me alegro em ver. Quando alguém me chama: pastor, ora por isso aqui para mim. Eu não fico feliz só em ver aquilo que Deus está fazendo, mas eu fico feliz em ver a transformação de que quem me chamou está vivendo, porque se ele chama para orar é porque ele reconheceu: olha a bênção que Deus me deu. E talvez hoje você possa estar num processo pensando: mas eu estou jogado dentro de um poço, todo mundo me abandonou, e a palavra do Senhor diz que os seus irmãos estavam lá em cima comendo pão. E vê se não é assim, irmão. Quando você está caído, quando você está machucado, quando você está ferido, ninguém estende a mão para você. Mas Jesus, ele disse que todo aquele que o meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Existe uma promessa de Deus que ele dá a cada um de nós para Jesus, e Jesus diz: vem do jeito que está, porque eu nunca vou lançar fora. Enquanto eu estou na presença de Deus, machucado, ferido, ele está cuidando, ele está tratando. Então não saia do processo, porque quem vive processo desfruta da plenitude daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Pastor, você não vive processo? Eu estou no processo todos os dias, mas eu encontrei o bom perfume de Cristo, que o processo não me para, o processo não interrompe os planos que Deus tem para a minha vida, e também não pode interromper os planos que Ele tem para a sua vida também. Mas pastor, já faz tanto tempo. O processo de José não foi de um dia para o outro. O que aconteceu na vida de José de um dia para o outro foi que um dia ele estava preso, e ele disse para o copeiro: olha, quando você estiver com o faraó, lembra de falar de mim para ele. Porém ele colocou a confiança nos homens, e os homens nada puderam fazer por ele. Mas também, irmãos, numa noite José estava preso, mas na manhã seguinte ele estava sendo chamado por Faraó, e na mesma manhã o Senhor o assentou diante de Faraó para governar sobre todas as coisas. Então creia que você possa ter entrado aqui hoje em uma situação toda adversa, mas os céus estão trabalhando para o que nele confia. Então no amanhecer Deus já pode ter mudado a tua história. Mas se você não acreditar, a história não muda. Quem muda a história é aquele que crê que o Senhor, ele tem poder para fazer na minha vida. Mas eu preciso querer: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Não é da boca para fora, é do coração para o coração de Deus, porque tudo que Deus quer fazer é mudar a nossa história. Mas o Senhor também não quer mais que a gente se assente na roda dos escarnecedores. Eu não posso me assentar na roda, uma vez que o Senhor preparou uma mesa para mim e para você. É a mesa, o lugar que nós precisamos querer estar, é na mesa com o Pai. E tem lugar na mesa para vocês. Eu luto pelo meu lugar. O meu lugar onde Deus falou: filho, tu vai se assentar aqui, é meu, Marquinhos. O lugar onde eu vou sentar, você não toma, ninguém toma, o inimigo não toma, porque o lugar que eu estou correndo para sentar é do lado de Jesus. Isso não mexe com você, irmão?
Saber que você vai se assentar com o rei. Uau, isso precisa mudar, irmãos. E aí quando eu ver coisas, não vai mudar o meu lugar, onde eu tenho que me assentar. Minha esposa já falou aqui, essa semana foi uma semana em que eu fui buscar o meu filho, que caiu debaixo de um carro, todo ralado. Eu queria abraçá-lo, porém não pude, porque eu não sabia se ele já havia quebrado alguma coisa. Eu cheguei perto dele e falei: filho, vai ficar tudo bem, filho. Até que não machucou muito, mas o coração estava triste. Mas quando eu o peguei, falei assim: ele está vivo. Deus cuida, irmão. Mas isso não significa que nós estarmos na presença de Deus, que as coisas que aconteceram com ele não podem acontecer conosco. É normal. O que não pode é, no primeiro momento de adversidade, no meu primeiro momento de dificuldade, vou embora porque Deus não está fazendo. Ei, Deus começou a fazer uma nova história através da queda dele, porque a palavra diz que aquele que é humilhado, eu vou exaltar. O meu filho, eu peguei ele humilhado, mas eu creio que o Senhor há de fazer o nome dele grande, porque ele carrega a presença, nós carregamos a presença. Então não importa a queda e nem a cicatriz, o importante é quem te levantou quando você estava caído. E se tem alguém que nos levanta, Teleon, é o Senhor Jesus, que ele não faz acepção de pessoas, ele não fica olhando para o que você tem, ele olha para você pensando: eu sei naquilo que eu vou te transformar. E Deus quer nos transformar, é para usar segundo a vontade dele. É por isso que eu clamo pela presença do Espírito Santo de Deus, para falar com você, para falar com a igreja, porque nós precisamos ser uma igreja que é reconhecida no céu, por aquela igreja que não se corrompe, que não se dobra para outros deuses. Amém, irmãos? José estava caído, mas ele não saiu do processo. E ele deu de comer para todos os seus irmãos. Gênesis 50, do verso 20 a 22. Olha o que diz, da boca de José. José falou isso. Ele disse assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele nos tranquilizou ao tratá-los com bondade. Você está preparado, irmão, para Deus mudar a tua história e você ter que servir para aquele que te jogou dentro do poço? Você está preparado? Porque Deus, quando muda a nossa história, Ele vai colocar diante de nós pessoas que jogaram a gente no poço, que nos derrubou, mas nós precisamos nos lembrar, não é de quem nos derrubou, é de quem nos tirou da situação que nós estávamos. E se Deus fizer a prosperidade chegar na tua vida, dê de comer, porque quanto mais você dá, mais você terá para dar. 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Era pouco, não era? Mas estava na mão daquele que podia fazer tudo. E Ele multiplicou, e Ele multiplicou, e Ele quer multiplicar também na tua vida. Mas eu preciso ter o quê? Um coração grato, um coração generoso. Eu comecei aqui pedindo, irmãos, obrigado, porque hoje nós oramos pela Ludmila, nós oramos pelo Jefferson, nós oramos pela Aurora. Mas sabe quem em todo o tempo estava orando por nós? O Espírito Santo de Deus, com gemidos que eu não entendo, com gemidos, mas que chegavam no trono. Olha lá o teu povo clamando pela Aurora, e ele clamando por mim, por você. Irmãos, não existe vitória sem antes passar pelo processo. Davi tinha tudo contra ele, sim ou não? Davi tinha contra ele um urso, tinha um leão, tinha um gigante pela frente, tinha os seus irmãos, tinha o rei da época, Saul, contra ele, perseguindo, tentando matar, e ele se desviando, gente chegando perto de Davi, dizendo: Davi, mata ele, eu não posso tocar no ungido de Deus, eu não posso fazer, embora eu possa, eu consiga, mas eu não posso, porque eu tenho um Deus que eu preciso servir a Ele, eu preciso fazer a vontade dEle, não a do homem que pede para que eu faça aquilo que Deus não me pediu para fazer. E Davi, ele, de tanto fugir de Saul,
ele fica dentro da caverna de Adulão, lugar de tristeza, lugar de solidão, lugar de desespero. E a palavra do Senhor vai dizer que começou a chegar para perto de Davi todos os endividados e os de espírito atribulado. Olha o que se aproximou de Davi, irmãos. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 22, 2: e eram como ele cerca de 400 homens, mas Davi não os desprezou. Sabe o que Davi fez? Os transformou em um exército de homens valentes. Chegaram os endividados, mas Davi carregava algo que nós também carregamos a presença de Deus. Então quem chega perto de mim não me multa, quem chega perto de mim é transformado por aquilo que eu carrego, é transformado por aquilo que você carrega. Então eu sou luz na caverna de Adulão, eu sou luz na igreja, eu sou luz na rua, eu sou luz aonde eu for. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles 400 homens que ninguém queria, se transformou num grande exército de Deus. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, Ele falava: filho, eu vou fazer o mesmo, vou levantar homens que serão valentes para vocês seguirem mediante ao plano que eu tenho para fazer na tua casa, na tua família. Irmão, o Evangelho é transformação. José foi totalmente transformado para servir ao rei. Davi foi totalmente transformado para poder servir a Deus. Abre comigo Isaías 11, versículo de número 1. Davi estava humilhado, irmãos. Davi estava sem entender nada, recebe um chamado de Deus, recebe uma unção sobre ele, vem uma perseguição, vem um desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? E é Deus falando: filho, só permanece no processo, porque os teus inimigos eu vou envergonhar. Só permanece fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, porque no tempo certo eu vou te exaltar. Davi sabia de tudo isso? Não, mas ele estava vivendo no processo, e lá do alto existia uma promessa para Davi. Isaías 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jesus é o renovo da linhagem de Davi. Tem renovo de Deus para nós aqui, Samuel. Tem renovo de Deus para nossa alma, irmãos. Mas aonde eu encontro o renovo? É nos pés de Jesus, irmão. Nós precisamos em tudo da graça. Quando eu peguei o meu filho caído, eu não murmurei. Eu falei: Senhor, obrigado, porque o meu filho está vivo. Domingo que vem, ele já está aqui. Eu perguntei: filho, me dá uma resposta em cima de duas perguntas que eu vou te fazer. Você volta para a moto ou a gente vende a moto? Eu falei: pai, eu quero voltar para a moto. E sabe o que eu vou fazer? Vou motivar ele: filho, volta, filho, tome mais cuidado, eu preciso apoiar. Sabe por quê, irmãos? Não é na minha primeira queda que o Senhor parou de me apoiar. Ele tem me apoiado e Ele sempre vai apoiar a minha vida. Então eu preciso apoiar você, eu preciso apoiar o meu filho, eu preciso apoiar todos vocês. Sabe por quê? Às vezes foi uma queda, mas pode ter ali um campeão que não pode ter medo, que tem que avançar, porque ele também é um valente de Deus, que ele tem um coração segundo o coração de Deus. Então, filho, se é isso que você quer, nós vamos treinar para você ficar bom, porque o cair, irmão, é para todos, mas o levantar é só de Deus. Já reparou quando não tem ninguém para te ajudar e vem Ele? E quando Ele vem, irmão, o perfume você sente, a presença você sente, o cheiro você sente, porque quando Ele chega, o inimigo vai embora, e aí tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O caminho da exaltação vem da humildade. Reparou? Que todos os humildes, ainda que estejam passando nos processos, eles são humildes por natureza. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Fiquem tranquilos, disse José, eu vou os servir. Meu Deus, que lindo, um homem que foi totalmente rejeitado. Lembra Jesus, né?
que também foi rejeitado pelos seus, mas em todo tempo ele se fez servo de todos. E em Tiago 4, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Esse resistir significa que Deus coloca ativamente contra uma atitude orgulhosa. É como se um homem ele tivesse um orgulho e Deus estivesse colocando a mão: daqui você não passa, daqui você não vai. E o orgulho, irmão, ele precede a queda. Eu não sei se alguém aqui já caiu por ser muito orgulhoso, mas eu falo por mim mesmo. Eu comecei a trabalhar numa empresa e eu comecei a me deslumbrar com todos os números que eu podia produzir. Eu estava indo muito bem, de tanto ir bem, eu comecei a achar que eu era muito bom, porque tudo que eu fazia eram números expressivos. Eu comecei a ser reconhecido pelo homem, a vaidade entrou, eu comecei a gostar de ouvir aqueles elogios e de repente o orgulho tomou conta de mim. Mas ainda que o orgulho tome conta de um escolhido de Deus, Deus não despreza, Ele abate, porque quando Ele abate é porque Ele quer exaltar da maneira correta. E o Senhor me levou para um lugar que ali eu precisei morrer para nascer de novo. Eu era de um grande escalão numa empresa e de repente todas as portas se fecham. E vê se não é assim na vida de todo orgulhoso. Chega uma hora que as portas se fecham e a gente começa a pensar: Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus começa a se revelar para nós que o nosso orgulho é quem fecha a porta, mas a nossa humildade, ela escancara as janelas do céu e as coisas começam a acontecer de cima para baixo, porque não é mais de baixo para cima, é poder de Deus sobre nós, é poder de Deus sobre a minha vida, é poder de Deus sobre a tua vida. E em Filipenses 2, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Jesus, ele nos ensinou o caminho da exaltação, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele mesmo, ele se humilhou. E é bem diferente da natureza humana. A natureza humana, ela é contrária àquilo que Jesus é, ela é contrária àquilo que Deus é nas nossas vidas. E o Senhor nos chama aqui nessa noite para que a gente olhe para Ele e aprenda com Ele como que nós precisamos proceder em todas as coisas. Repara-se, quando as portas estão fechadas, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, mas e depois que a porta abre? Eu entro e deixo Jesus lá de fora? Ou eu lembro que se não fosse Ele, a porta jamais se abriria? Eu vejo nos céus portas abertas sobre a minha vida, eu vejo portas abertas sobre a vida de cada um de nós, e eu oro para que nós possamos acessar esse lugar onde o templo, o véu do templo, ele já se rasgou, então nós temos livre acesso ao Pai. E aí eu te pergunto: você tem ido para o Pai? Você tem buscado no Pai? Quantas são as pessoas que o Senhor já abençoou, pegou a bênção já e foi embora? Mas é uma noite de fazer o caminho de volta e lembrar do primeiro amor. Sabe, o Senhor, Ele nos amou primeiro. Isso precisa mudar tudo, porque ainda que o homem olhe para mim, ainda que o homem olhe para você, ainda que o homem olhe para nós com um olhar de julgamento, com um olhar de desprezo, assim como os irmãos de José olharam para ele lá do alto, tem quem já olhou para nós com um amor que não muda. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira, foi de uma maneira que não tem como explicar. E o que Ele deu? O seu Filho vivo para morrer numa cruz por mim, por você. E o Senhor Jesus, Ele quis cumprir o plano na totalidade. Quando nasceu, existia um decreto de morte, porque quando os reis magos não voltaram pelo mesmo caminho que haviam dito para Herodes que voltariam,
ele ficou furioso, ele se irou e ele baixou um decreto: mata todos os meninos de 2 anos para baixo. Está achando que está difícil, irmão? Está achando que está complicado? Se está difícil, se está complicado, é porque Deus tem um plano de fazer o teu nome ser grande. Deus tem um plano de fazer o teu nome exercer uma simples vontade de querer falar do amor de Jesus em todo tempo. A palavra do Senhor vai dizer que um anjo visitou José e disse: olha, fuja para o Egito. Você consegue ver o amor de Jesus em tudo que Ele faz? O amor do Pai em tudo que Ele está fazendo por nós? Existem momentos que a gente pensa que está tudo difícil, mas é Deus te escondendo também, para te livrar de coisas que você não vê. O livramento é fantástico, porque a gente não vê Deus nos livrar, mas com certeza Ele já nos livrou até da morte. O Senhor tem nos livrado de coisas que a gente não sabe o que é, mas só agradece, porque com certeza o Senhor hoje já deu livramento para mim e para você. Enquanto eu prego, eu libero cura sobre a tua vida, eu libero uma unção de fogo, uma unção onde abre os nossos olhos, que a gente possa se deslumbrar não mais com as coisas desse mundo, mas sim com a presença. Numa cruz, vivo, o Senhor disse: Pai, por que, Pai, me abandonaste? Deus não abandonou Jesus, Ele estava cheio de pecado, por isso Jesus acha que não está com a presença. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao 3º dia Ele ressuscitou, irmãos. Estava difícil para Jesus, mas Ele está nos ensinando: filho, ainda que esteja difícil, eu não perdi o controle. Quando eu decido exaltar alguém, ninguém pode impedir. Você consegue olhar para a tua vida há 10 anos atrás como era? Veja como está hoje. É porque Deus tem te exaltado. Davi foi humilhado na caverna antes de ser exaltado no trono. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se nós não olharmos para Cristo e ficarmos olhando para as coisas desse mundo, nunca que nós vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. E existe um plano, uma tentativa do inimigo de fazer com que a gente viva distraído com as coisas desse mundo, impedindo aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que você faça. Porque toda vez que eu vou para o Senhor e me humilho, eu digo para Ele: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo. Ele vem para me ajudar. Senhor, está muito complicado, eu não estou sabendo sair dessa situação. Ele vem para me tirar da situação que eu entrei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: nós temos um Pai que se levanta em favor de um filho. Nós temos um Deus que se levanta para poder fazer com que a gente saia de qualquer situação. Eu não sei, irmão, como você entrou aqui. Na quinta-feira eu entrei aqui com uma tristeza no coração, mas eu saí muito feliz, porque Deus é o mesmo, Ele nunca mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus que faz, que cuida, que chama os seus filhos para perto. Em Lucas 14, versículo de número 11, diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse versículo, ele precisa ser algo que eu preciso olhar para ele todos os dias, porque se eu me exaltar, se eu achar, o Senhor, Ele vai me abater. E sabe por que Ele nos abate? Porque Ele não quer nos perder. Porque um homem que acha que sabe tudo, que é orgulhoso, a primeira coisa que ele pensa não precisar mais é de Deus. Um homem que ele é soberbo, ele acha que pode tudo e todas as coisas, mas e o humilde, ele reconhece Deus em tudo que ele faz, ele reconhece Deus em tudo que ele vê. Essa semana, cadê o Weber? O Weber posta todo dia a natureza. Sabe por quê? Ele consegue ver Deus em tudo. Nós precisamos ver Deus em tudo. E o Salmo de número 75 foi um salmo escrito por Asaf, em um período em que os ímpios pareciam prosperar muito mais e os arrogantes pareciam dominar. E a gente pode pensar: meu Deus, eu faço tudo
na presença de Deus e eu vejo os ímpios prosperando, eles estão achando, irmão, que estão conquistando, eles estão achando que estão tendo tudo, mas o ter tudo é ter Deus dentro da tua casa, é ter Deus dentro da tua família, é ter Deus dentro do teu casamento, é ter Deus dentro do teu negócio, é ter Deus dentro da tua vida, reconhecer, Senhor, se não fosse o Senhor, eu nada seria. Nós precisamos voltar para esse lugar, irmãos. Hoje as igrejas estão sendo conhecidas não mais por Jesus, mas me ajuda em oração, irmãos, porque nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos levantar anunciando um Jesus vivo. Senhor, dentro da minha igreja eu quero a tua presença. Eu não vou para o culto para ver o pastor, eu não vou no culto para ver a pastora, não, eu vou no culto para te adorar, para glorificar o teu nome. O povo via injustiças acontecendo e podia pensar: onde está Deus? É um dos primeiros pensamentos que a gente tem. Quando o Senhor estava me esmagando, e eu não sabia que Ele estava me esmagando, eu falava assim: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nada foge dos olhos do Senhor, está tudo no controle, mas era Deus me destruindo para fazer algo novo. Deus quer te destruir, sim, porque Ele quer te transformar num vaso precioso. Aí Ele te enche com a presença dEle. Você não precisa ser mais cheio de nada, porque um homem cheio da presença, ele não busca mais nada lá fora. Então Deus responde através do Salmo: eu é que julgo. Salmo 75, 2 e 3 diz assim: ao tempo que eu determinei, julgarei retamente, dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. As colunas, irmão, elas estão nas mãos de Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem libera uma palavra, e tudo precisa mudar, tudo precisa ser de acordo com a vontade dEle. Salmo 75, 6, 7 diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um Ele abate, mas a outro Ele exalta. Se tem algo que Deus ama, é exaltar um filho, exaltar um homem. A palavra do Senhor diz que o Senhor encontrou em Davi um coração segundo o coração de Deus. Mas como pode um homem ter um coração segundo o coração de Deus, se um dia ele está por detrás das malhadas, está matando o leão, está matando o urso, no outro dia ele está tendo que enfrentar um gigante? Só vem guerra, só vem luta, não é? Mas era Deus preparando aquele homem, porque ele ia ser um grande homem de guerra. Às vezes você pensa: eu estou vivendo situações que estão difíceis. Deus está te preparando para coisas maiores. Aí o Senhor derrama uma unção sobre a tua vida. Você vai despedaçar o leão, você vai despedaçar o teu inimigo, você vai despedaçar os teus adversários. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Então, se você entrou aqui hoje querendo: eu só quero que Deus seja comigo, existe um convite de Deus. Deixa Deus ser o dono da tua vida. Não procure no mundo as coisas que já está tudo aí dentro. Se nós fizéssemos uma campanha aqui de 21 dias para você receber algo, você viria. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você já recebeu de graça. Deus já te deu tudo, não precisa de campanha, está tudo aí dentro. Venha a nós o vosso reino já está estabelecido dentro de cada um de nós. A presença do Espírito Santo de Deus é o que te mantém vivo, e se há vida dentro de você, é porque o Espírito Santo de Deus está aí querendo aflorar, querendo dominar. Então deixa Ele dominar a tua vida. Mas pastor, para de murmurar, irmão, começa a glorificar. Porque quando eu encontrei o Senhor Jesus, Ele mudou a minha história. E tudo que Ele quer fazer é mudar a sua história também. Mas pastor, por onde eu começo? Ei, começa com o que tu tem. Na semana passada eu falei: começa com o perdão que tu tem. Ei, nessa noite começa com a palavra que você já tem. Eu tenho Jesus, e Jesus é mais do que suficiente na minha vida. Jesus é mais do que suficiente na minha vida.
Quantas orações você fez, Ludmila, para tua menina estar no teu colo hoje? Valeu a pena, filho? Essa menina chegou, só chorava de alegria, porque sabe que se não fosse Deus, ela não estaria ali hoje. E assim é na vida de muitos que têm promessa de Deus. Todo aquele que é um escolhido, que tem promessa, o Senhor, o inimigo tenta derrubar, o inimigo tenta parar, o inimigo tenta frear, mas ninguém pode impedir aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E Deus nos trouxe aqui, irmãos, para nos exaltar. Deixa eu te dizer uma coisa: ergue a tua cabeça, clame pelo Senhor, porque Ele vem, Ele está aqui. Existe um culto infantil acontecendo ali, existe um culto para adultos acontecendo aqui. Para de murmurar, começa a glorificar. Sabe como eu conheci a minha esposa? Eu não tinha pão para comer, não tinha R$1 para viver, mas eu convidei Jesus para dentro do meu casamento, eu chamei Jesus para dentro da minha casa, e Ele veio. E quando Ele vem, Ele não sai. Quando Ele vem, Ele se estabelece. Lá no céu Ele libera uma palavra dizendo: filho, esse aí eu vou ajudar. Existe essa promessa, esse aí eu vou mudar a história. É lá no céu os anjos falando: aquele lá é um escolhido meu, eu vou fazer porque eu tenho poder para fazer. E o que você precisa fazer, irmão? Começa a glorificar. Começa a glorificar. Carrega na frente, traz ele aqui, cara. Nós estamos num propósito de jejum, de oração, irmãos, pela nossa igreja. E amanhã o Renan, ele vai fazer um procedimento cirúrgico. Sabe qual que é o sonho dele? Que ele volte a ver Jesus. Ele não está ainda conseguindo ver, mas nós cremos, irmão, como eu creio em Jesus, que Ele volta. Sabe, a minha fé ninguém muda, a fé do Renan ninguém muda, a fé da igreja não pode mudar, irmãos. Nós vamos desfrutar de milagre. Você vai dar testemunho que Deus fez na tua vida, sim, Renan, porque eu não conheço outro Deus. Eu conheço um Deus que faz, eu conheço um Deus que pode, eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que faz paralítico andar, e eu nunca vou abrir mão de você, meu filho. Coloque sobre os teus pés, nós vamos orar pelo Renan. E se tem alguém no nosso meio precisando de uma oração, uma imposição de mão, precisando de cura, sai do teu lugar e vem receber aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem poder para fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, para que amanhã o Teu Filho esteja se submetendo ao senhorio, Pai, porque nós cremos, Pai, que é o Senhor que vai tocar na vista do Teu Filho, Pai, e que ele possa voltar curado para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu te peço, Papai querido, que o Senhor possa tocar, meu Pai, e remover as escamas dos olhos do Teu Filho, Pai, para que ele possa vir na testemunho, para que ele possa pregar e voltar a pregar a Tua palavra, Papai querido. Eu te peço também sobre a vida da Kelly, Pai. Ah, Pai, como a Tua palavra diz que o Senhor renova, eu te peço, renova a Tua filha, enche-a, meu Pai, com poder, com fogo, Papai querido. Liberta, Papai querido, ela de todo o pensamento que tem tentado paralisar. Não, Pai, eles vão avançar na Tua presença, eles vão avançar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, uma unção de cura sobre a Tua igreja, Pai, repreendendo, Pai, a ação do inimigo contra a vida dos nossos irmãos, contra a vida dos nossos filhos, Pai. Nós declaramos cura, nós declaramos, meu Pai, a libertação, e eu te peço que toda a treva, Pai, venha ser dissipada pelo poder da Tua santa palavra, Pai. Eu oro também pela Tua igreja, e eu te peço, Pai, um alinhamento, Pai, em corações com o Teu coração, assim como o Senhor fez na vida de José, Pai. Faz na vida dos meus irmãos também, Pai. Eu sei, Papai querido, que tem gente caída, precisando do socorro do Senhor, e eu creio que quando o Senhor pega pela Tua mão, o inimigo tem que ir embora, Pai. Eu te peço uma unção de cura, Pai, uma unção de libertação, uma unção do Teu Espírito tocando nos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós rendemos graça por tudo aquilo que o Senhor faz. Abre porta para os Teus filhos, Pai, aquele que tem clamado, aquele que tem te
pedido. Pai, libera uma palavra do céu, Pai. Faz com que essa cidade conheça o tamanho da tua grandeza, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor Jesus. Quebra e destrona, Pai, toda a potestade, Pai. Porque essa cidade é do Senhor, Pai. Eu consagro os meus irmãos ao Senhor, Pai. Eu os coloco debaixo das tuas mãos, aonde o inimigo não toca, aonde o inimigo não vê. Porque se o inimigo se levantar, eles vão ter que se ver com o Senhor. E por isso eu te peço, Papai querido, faz os céus abrirem aqui nessa noite, Pai. Seja Jesus.